Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês e nessa aula nós iremos começar o capítulo 4 do livro do Kurose e Ross, onde nós iremos começar a abordar a camada de rede, né, da pilha de protocolos. Né? Nessa edição do livro que eu estou utilizando, a camada de rede ela é abordada nos capítulos 4 e 5. Né? Na edição anterior, ela era só abordada no capítulo 4, então existe essa pequena diferença aí na divisão dos conceitos. Né? E nesse capítulo 4 do livro mais recente, da edição mais recente, o livro do Kurose e Ross aborda a camada de rede com foco no plano de dados. Né? O que vem a ser o plano de dados? Né? Nós temos o plano de dados e temos o plano de controle que vai ser abordado no capítulo 5. No plano de dados, nós vamos dar enfoque no comportamento do roteador em si, né? E não da interação do roteador com o meio externo. Né? Então nós vamos falar principalmente das questões envolvendo repasse de pacotes, né? E roteamento de pacotes, ok? Não vamos dar enfoque nos algoritmos de roteamento, esses algoritmos irão ser abordados no capítulo 5, tá? Então, vamos à aula, espero que vocês apreciem e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários, ok? Bom, vamos começar então o capítulo 4 aí do livro do Kurose e Ross, né? Falando da camada de rede com foco no plano de dados. Lembrando sempre que nós estamos aí utilizando os slides da 8ª edição do livro do Kurose e Ross, né? A 8ª edição de 2020. E esses slides são slides dessa edição que o autor disponibilizou e eles foram traduzidos e adaptados por mim, inclusive com alguns slides aí novos feitos por mim aí, ok? Quais são os nossos objetivos aqui, né, em entender a camada de rede com foco no plano de dados, né? Nossos objetivos são entender os princípios por detrás dos serviços que a camada de rede proporciona para a camada de transporte, né? E como ela implementa a comunicação hospedeiro a hospedeiro, né? Nós sabemos que a camada de transporte, ela implementa a comunicação processo-processo, né? Então você tem um processo rodando no hospedeiro, um processo rodando no outro hospedeiro, e a camada de transporte faz essa comunicação. Já a camada de rede, ela vai fazer uma comunicação hospedeiro a hospedeiro, tá? E nesse capítulo 4, nós iremos focar no plano de dados, né? Então nós vamos falar aí de modelos de serviço da camada de rede, encaminhamento, que é o repasse, né? Também conhecido como repasse, versus roteamento, como funciona internamente um roteador. Vamos falar sobre a questão do endereçamento IP, tá? E do encaminhamento generalizado e também da arquitetura da internet, ok? Bom, vamos falar também da instanciação e implementação na internet do protocolo IP, né? Vamos falar do Network Address Translation, né? Que é o NAT, né? Dos middlebox, né? E, logicamente, nós não iremos terminar tudo nessa aula. Nós teremos mais uma aula onde nós iremos discutir esses assuntos aí um pouco mais complexos, tá? Então, basicamente, a camada de rede é a camada mais complexa de todas, tá? Então, a gente vai precisar de várias aulas aí para destrinchar, né, toda a camada de rede. E, basicamente, nós temos dois modelos para a gente repassar aí os pacotes, tá? A gente pode repassar os pacotes como datagramas, né? Onde necessariamente, quando você envia um datagrama, o caminho que ele segue é um, quando você envia outro datagrama, o caminho que ele segue pode ser outro, tá? A gente vai explicar por quê. E nós temos um modelo também de circuitos virtuais, onde todos os datagramas eles seguem o mesmo circuito, tá? É constituído aí por roteadores, tá? Então o que você manda em ordem chega em ordem, tá? Então a gente tem esses dois modelos aí, tá? Vamos falar sobre repasse e roteamento, né? Repasse também a gente pode chamar de encaminhamento, né? Que é mandar a mensagem de um roteador para o outro, tá? E o que é o repasse, né? O repasse
ele envolve a transferência de um pacote de um enlace de entrada para um enlace de saída, dentro de um único roteador, né? Como que é feito esse repasse? Você vê o endereço de destino do pacote, consulta a tabela de roteamento, vê qual é o link de saída e manda o pacote para o link de saída. Basicamente, o repasse é isso, tá? A gente vai repetir isso várias vezes durante a aula para vocês gravarem o que é repasse, tá? E roteamento envolve todos os roteadores de uma rede, tá? Então, roteamento é uma coisa global, né? Não tem a ver com um único roteador, né? O roteamento ele pode envolver interações coletivas, né? Então você pode ter um protocolo de roteamento mexendo, né? Nas tabelas de roteamento, né? E esse protocolo ele vai determinar os caminhos que os pacotes percorrem em suas viagens do nó origem até o nó destino, né? Esse protocolo de roteamento ele pode ser centralizado ou descentralizado, tá? A gente tem essas opções aí, tá? E quando a gente fala de rota de dados, né, a gente precisa fazer uma revisão, né? A gente tem a rota de dados e a rota de controle, né? Na rota de controle, tá? O controlador ele vai injetar nos roteadores aí as tabelas de roteamento de acordo com o algoritmo que ele rodou para reconfigurar essas tabelas, tá? E na rota de dados você tem como que os dados são repassados, ok? A gente vai discutir aqui o que há dentro de um roteador, né? Vamos falar das portas de entrada, vamos falar do chaveamento, né? Das portas de saída. Todo roteador ele tem um buffer, né? Então a gente vai falar do buffer, da política de escalamento ou escalonamento, né? Como é que esses pacotes eles são repassados da entrada do roteador para a saída do roteador, tá? E vamos falar na próxima aula do protocolo internet, né? Vamos falar do formato do datagrama, do endereçamento IPv4, da tradução de endereço de rede, que é o Network Address Translation, ou NAT, tá? Do Internet Control Message Protocol e também da tendência mais atual aí, que é a internet migrar para o IPv6, tá? Onde você tem 6 bytes aí para o endereçamento. IPv4 você tem 4 bytes aí para o endereçamento, fazer o endereçamento das máquinas, né? No IPv6 você tem 6 bytes para fazer o endereçamento das máquinas, ok? Vamos falar também de repasse generalizado, redes definidas por software, né? Software Defined Networks, combinação mais ação, o que vem a ser isso daí, né? Do protocolo OpenFlow e, finalmente, dos middlebox, ok? Bom, na camada de rede nós temos serviços e protocolos, né? Serviço a gente já sabe o que é, né? É o que a camada de rede oferece para a camada de transporte, tá? E protocolos são os protocolos que a camada de rede roda, tá? Então, veja, né, aqui a gente tem vários tipos de rede, a gente tem uma rede móvel, né, uma rede data center, uma rede corporativa, tá? Então, a rede, né, a camada de rede, ela oferece serviços para a camada de transporte e usa serviços da camada de enlace, tá? Então, para transportar um segmento, né, do emissor para o hospedeiro, do hospedeiro emissor, né, para o hospedeiro receptor, né, nós vamos encapsular esse segmento da camada de transporte num datagrama da camada de rede, né? Então, na camada de transporte, o pacote chama segmento, na camada de rede, datagrama, tá? Então, o emissor ele vai encapsular os segmentos em datagramas e passar esses datagramas para a camada de enlace de dados, né? Na camada de enlace de dados, eles vão ser chamados de quadros, tá? E o receptor ele vai devolver, né? Um receptor aqui, né? Ele vai devolver os segmentos para o protocolo da camada de transporte, tá? Então ele vai receber um datagrama aqui, a rede aqui, a camada de rede aqui recebe um datagrama, retira o cabeçalho desse datagrama e passa o payload, né, que é o que tem dentro dos dados aí, né, que é o segmento, vai repassar o segmento aí para a camada de transporte, tá?
Os protocolos da camada de rede, né, rodam em todos os dispositivos da internet, né? Eles rodam em hospedeiros e rodam também em roteadores, né? Só que nos roteadores você só precisa ter a pilha de protocolos implementada até a camada de rede, né? Então você precisa ter nos roteadores a camada física, a camada de enlace e a camada de rede, tá? Você não precisa ter nos roteadores a camada de transporte, ok? Por quê? Porque a camada de transporte tem a ver com processos que estão rodando em hospedeiros, né? Então, eles não precisam implementar. Então, o roteador ele não precisa implementar processos, tá? Porque, embora existam alguns roteadores antigos que eles eram computadores, né? Mas hoje o roteador ele não tem ele não é exatamente um computador. Ele tem uma CPU, ele tem uma memória, claro, né? Ele tem um processador aí para consultar as tabelas de roteamento, como a gente vai ver. Mas a interface que ele tem com o usuário é uma interface web, né? Então, quando você vai acessar um roteador, geralmente você pluga um cabo nesse roteador e acessa o endereço, geralmente 127.0.0.1, que é o endereço do localhost, que é o endereço do roteador, tá? Então, o roteador ele implementa as camadas de rede, as camadas de enlace física, tá? Quando ele está processando pacotes, né? Mas ele também oferece para a configuração dele mesmo uma interface web, tá? Como a gente vai ver. Os roteadores eles examinam os campos cabeçalhos de todos os datagramas IPs passando por eles, tá? Por que ele precisa fazer isso, tá? Bom, primeiro ele precisa fazer isso com o IP destino, para saber para qual enlace de saída que ele vai enviar o pacote. Mas os demais campos, cabeçalhos, eles podem ser consultados, por exemplo, para priorizar determinados pacotes. Tá? Então a gente vai ver aí que a gente tem algoritmos aí para repasse que priorizam determinados pacotes em detrimento de outros pacotes. Tá? E os roteadores, o que eles fazem? Eles movem datagramas das portas de entrada para as portas de saída para transferir datagramas ao longo do caminho fim a fim. Né? Quando a gente fala porta, a gente fala de porta física. Tá? Eu vou mostrar um desenho para vocês, para isso ficar bem claro. Tá? Então, quais são as funções da camada de rede? O repasse, que é o encaminhamento ou forwarding, tá? Que é mover pacotes de entrada de um roteador para o enlace de saída apropriado daquele roteador. Tá? E o roteamento, que é determinar a rota tomada pelos pacotes a partir da fonte para o destino. Tá? Para isso, né, para fazer o roteamento, ou seja, para você pegar um pacote e rotear ele para o destino, né, você vai ter que consultar várias tabelas de roteamento, cada roteador tem uma tabela de roteamento, e essas tabelas elas podem mudar. Tá? Elas podem ter um algoritmo local para fazer a sua configuração, ou podem, que seria uma configuração de roteamento descentralizada, ou você pode também ter uma configuração de roteamento centralizada, tá? Como eu já disse anteriormente. Né? A gente tem aquela analogia, né, que repasse seria o processo passar por uma única rota e trocar o caminho, né? Por exemplo, você chega numa cidade por uma estrada, e aí para ir para outra cidade você vai ter que pegar outra estrada. Isso daí é chamado de repasse. Tá? E roteamento seria a rota toda, né? Seria o processo de você planejar a viagem a partir da fonte para o destino. A gente já falou isso em aulas anteriores aí, ok? Todo roteador ele tem uma tabela de repasse, né? Então cada roteador tem internamente uma tabela de roteamento, né? Que vai determinar aí, qual link de saída o pacote vai tomar de acordo com o endereço destino, tá? Então, o roteador examina o campo de endereço destino, tá? Do cabeçalho do pacote. E, a partir do endereço destino, ele vai determinar qual enlace de saída ele deve enviar aquele pacote, baseado em uma tabela de repasse que cada roteador vai ter a sua, tá? Observe que nesse processo, o endereço fonte é mudado. Então, quando o pacote passa por um roteador, qual que é o endereço que é mudado? Obviamente é o endereço fonte, porque o endereço fixo, porque o endereço de destino é fixo. Ou seja, quando o pacote passa por um roteador, ele continua tendo o mesmo destino, ele não muda de destino, tá? Então, veja, quando um pacote passa por um roteador, o endereço fonte é mudado.
porém o endereço de destino não, pois o pacote aqui, né, eu coloquei processo, mas é pacote, continua tendo o mesmo destino, tá? Então as tabelas, elas são configuradas por algoritmos de roteamento. Como eu disse antes, tá? Os algoritmos de roteamento podem ser centralizados ou descentralizados, tá? Quando a gente fala de circuito virtual, tá? Os protocolos geralmente são descentralizados. Quando a gente fala de datagramas, os protocolos eles geralmente são centralizados, tá? A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então aqui só para ilustrar, né? A gente tem aqui um roteador, tá? Que é esse roteador aqui. Ele tem 3 enlaces de saída, tem o enlace 1, tem o enlace 2, tem o enlace 3, tá? Aqui eu tenho a tabela de repasse dentro do roteador, tá? Quem muda essa tabela de repasse é o algoritmo de roteamento, que pode ser centralizado ou não, tá? Mas essa tabela, né, para cada pacote que chega, você pode pensar nela como uma tabela fixa, tá? A tabela não vai mudar no meio do repasse do pacote, tá? Então, vamos supor que chega um pacote com um cabeçalho aqui 0111, tá? O que o roteador ele vai fazer? 0111, para qual enlace de saída eu vou mandar esse pacote? Para o enlace 2, tá? Então, o pacote ele vai ser repassado aqui para o enlace 2 e vai para esse roteador aqui, tá? Então, esse roteador tem uma tabela de roteamento, esse tem essa, esse tem essa, esse tem essa, esse tem essa, tá? Aí vem aquela pergunta clássica, né, que a gente faz quando a gente está estudando essa história de repasse, né, de comutação de pacotes, tá? Qual que é a diferença entre um roteador e uma chave, né? Qual que é a diferença entre o switch e um router, né? Bom, o switch, tá? Está escrito errado, né? Um switch, ele atua na camada de enlace. O roteador atua na camada de rede, tá? Então, essa é a primeira diferença dos dois, tá? O roteador atua na camada de rede. O switch atua na camada de enlace, tá? Então, ambos vão examinar o campo do cabeçalho, né? Então, o switch, né, que é um comutador da camada de enlace, ele vai apenas examinar o campo de cabeçalho da camada de enlace do pacote e repassar o pacote, tá? O cabeçalho, quando o pacote está na camada de enlace, tá? Ele não é chamado de datagrama, ele é chamado de quadro, tá? Então, o comutador ele examina o cabeçalho do quadro. O roteador examina o cabeçalho do datagrama, tá? Então tem essa diferença, parece besta, mas é uma diferença grande, tá? Então os roteadores eles examinam o cabeçalho do datagrama. No cabeçalho do datagrama você tem o endereço IP, né, de destino, né? E a partir do endereço de destino você consulta a tabela de roteamento, você sabe para onde você vai repassar o pacote, tá? Então parece uma diferença boba, mas é muito importante você saber, tá? Em algumas arquiteturas da camada de rede, tá? Como a arquitetura ATM, né? Que é a Synchronous Transmission Mode, que é usada por vários bancos ainda, tá? Então, alguns bancos aí não usam o modelo de datagrama, eles usam o modelo de frame, tá? Frame, né? Então você tem duas arquiteturas da camada de rede, que é a ATM e a Frame Relay, né? Que são arquiteturas que funcionam com base no circuito virtual. Então, no circuito virtual, tá? Por ser um circuito, você tem que ter uma etapa, tá? Que é a etapa de estabelecimento de conexão, tá? Então, esses roteadores que rodam esses protocolos ATM e Frame Relay, tá? Eles, além da tabela de roteamento, tá? Então, além do repasse do roteamento, eles fazem também o estabelecimento de conexão para estabelecer o circuito virtual, tá? Então, eles exigem que roteadores ao longo do caminho, escolhido desde a origem até o destino, troquem mensagens entre si com a finalidade de estabelecer o estado
antes que pacotes de dados da camada de rede dentro de uma dada conexão origem-destino possam começar a fluir. E veja, quando você estabelece um circuito virtual, né, quando você estabelece uma conexão, você estabelece um circuito virtual, então não tem como os pacotes chegarem fora de ordem, tá? Porque eles vão seguir um fluxo como se eles estivessem num cano, tá? Então, na camada de rede, esse processo é denominado estabelecimento de conexão, né? Igual na camada de transporte, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o circuito virtual daqui a pouco, né? Mas só adiantando para vocês que quando você tem redes com circuito virtual, você tem que ter o estabelecimento da conexão, tá? Quando você tem redes datagrama, né, que é o típico da internet, né, que é o default da internet, né, você não precisa de estabelecimento de conexão. Então, o IP ele é um protocolo que não requer o estabelecimento de conexão, tá? Então, grave isso. IP não precisa estabelecer conexão. Ele é um protocolo sem conexão. Já ATM, Frame Relay são protocolos com conexão, tá? Então, vamos lá. No plano de dados, você tem uma função local, né, para o roteador, né? Essa função local é consultar a tabela de roteamento e determinar como um datagrama chegando na porta de entrada de um roteador é encaminhado para a porta de saída do roteador, né? Então a gente viu que o que é consultado é o endereço IP destino, né? É o cabeçalho, né? Mais especificamente o campo do cabeçalho, que é o endereço IP destino, e a partir da tabela de roteamento você determina aqui o link de saída, tá? Você tem também o plano de controle, tá? O plano de controle é o seguinte: você tem, para configurar a tabela de roteamento dos roteadores, quando o algoritmo de roteamento ele é centralizado, esse algoritmo de roteamento ele vai determinar a melhor rota, né? Para cada enlace de entrada, ele vai determinar o melhor enlace de saída, tá? E depois que ele rodar, né, fora dos roteadores, porque ele é descentralizado, ele vai injetar essas tabelas nos roteadores, tá? Então a gente vai ter uma lógica de controle descentralizado, tá? Então esse plano de controle determina como o datagrama é roteado entre roteadores ao longo do caminho, fim a fim, do hospedeiro fonte para o hospedeiro destino. Então ele vai determinar para ele vai mexer nas tabelas de roteamento, tá? Externamente os roteadores e depois ele vai, a partir de algoritmos de roteamento aí, decidir para cada enlace de entrada qual que é o melhor enlace de saída, tá? Então, você tem dois enfoques para o plano de controle. Você tem os algoritmos de roteamento tradicionais, né, que são os implementados em roteadores, e você tem redes definidas por software, né, que são implementadas em servidores remotos, tá? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Então, os componentes de algoritmo de roteamento individual em cada um dos roteadores interagem com o plano de controle, principalmente a tabela de roteamento, tá? Então, aqui você tem essas tabelas de roteamento aqui, tá? Que vão seguir um algoritmo de roteamento aí, tá? Então, o algoritmo de roteamento é o mesmo para todos os roteadores, só que você tem o quê? Você tem alguém aí, tá? Distribuindo as tabelas de roteamento e injetando elas nos outros roteadores, tá? Esses algoritmos de roteamento, eles vão ser estudados no próximo capítulo, tá? E eles fazem parte do plano de controle, tá? Nesse capítulo aqui, a gente vai estar estudando apenas o plano de dados, tá? Apenas como é feito o repasse aí, o roteamento, tá? Repasse, roteamento, plano de dados. Modificação das tabelas de roteamento, plano de controle, ok? Você tem as redes definidas por software, né, onde o controlador remoto computa e instala tabelas de redirecionamento, de roteamento e roteadores, tá? Então, você tem um controlador remoto centralizado aí, ele vai pegar todas as tabelas de roteamento, rodar um algoritmo aí, tá? Geralmente o algoritmo de Dijkstra, tá? Para achar o melhor caminho entre dois pontos, tá? E vai depois injetar de volta essas tabelas de roteamento aí nos roteadores, tá? Qual que é o modelo de serviço de rede, tá? Que tipo de serviço a camada de rede oferece para a camada de transporte, né? Que tipo de serviço você quer para um canal transportando datagramas, né? Veja que agora a gente está falando de redes datagrama.
que a rede tradicional, que a rede IP, que é o que interessa para a gente, tá? Que tipo de serviço você quer para que esse canal transporte esses datagramas do emissor para o receptor, tá? Você poderia exigir vários serviços, né? Por exemplo, você poderia exigir garantia de entrega com um atraso mínimo, né? Menos de 40 milissegundos de atraso, devolução na ordem dos datagramas, né? Garantia de largura mínima de banda para o fluxo, né? Jitter máximo garantido, o que é isso, né? Isso daí é o seguinte, a quantidade de tempo entre a transmissão de dois pacotes sucessivos no remetente seja igual à quantidade de tempo entre o recebimento de dois pacotes no destino, tá? E segurança de dados, né? Aí você fala assim, bom, mas o que o IP ele oferece para a gente, né? Bom, o IP, ele praticamente ele não oferece nada, tá? Então, quando você pega o IP, ele é chamado modelo de serviço de melhor esforço, tá? Então, ele não garante para você largura de banda nenhuma, ele não garante que o pacote vai chegar íntegro, certo? Ele não garante que não vai haver perda de pacotes, ele não garante para você que os pacotes vão chegar em ordem, por quê? Porque o plano de controle pode, por exemplo, alterar uma tabela de roteamento, né? E aí o pacote vai seguir outro caminho e esse outro caminho pode fazer com que ele chegue no destino fora de ordem, tá? Então o IP também não garante para você a ordem dos pacotes e não garante o jitter, né? Não garante a temporização aí, né? Não garante um intervalo mínimo entre dois pacotes, né? Então o IP ele não garante nada, né? Então você fala assim, né, o modelo de serviço modelo de serviço da internet é como se fosse nenhum serviço, né? Eles chamam de serviço de melhor esforço, mas o livro até cita ali, ele fala assim, esse serviço aí, ele praticamente não é um serviço, porque ele não garante nada, né? Você não tem garantia de devolução de datagramas com sucesso para o destino, você não tem garantia de temporização e ordenamento na devolução, você não tem garantia de largura de banda para o fluxo fim a fim, tá? Já outros modelos de serviço, por exemplo, como o modelo ATM, né, que a gente falou, né, ele garante uma taxa constante de bits, que é Constant Bit Rate. Né? Por que essa largura de banda garante uma taxa constante de bits? Né? Garante que os pacotes não vão ser perdidos, garante que eles vão ser entregues em ordem e garante uma temporização mínima entre os pacotes. Por que ele garante isso? Por que a ATM garante isso? Porque a ATM ela foi inspirada no modelo de telefonia. Né? Então imagina que você vai fazer uma rede de computadores, você vai criar uma camada de rede de computadores que imite aí um fio telefônico. Tá? Então veja, para você imitar um fio telefônico, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer primeiro conexão, tá? Então o serviço ele vai ter que ser com conexão. Se você não tiver uma taxa constante de bits, né? A ligação ela vai ficar cortando, né? Se você perder pacotes também. Se os pacotes chegarem fora de ordem, a conversa vai ficar ininteligível, tá? E se você não tiver uma temporização mínima, você não consegue, por exemplo, definir uma taxa de amostragem, né? Já que a gente está falando de sinal digital, né? O sinal que você fala é um sinal analógico, então ele tem que ser digitalizado e você tem que saber o valor do sampling, né? Da taxa de amostragem, né? E também da taxa de quantização aí para você poder definir uma largura de banda. Então, se você não garante essas coisas, não tem como isso funcionar bem, tá? Aí você tem uma ATM também, tá? Uma versão da ATM, que usa a taxa de bits disponível, né? Available Bit Rate, tá? Você tem uma garantia mínima de banda, mas você não tem garantia de perda de pacotes, tá? Quer dizer, os pacotes podem ser perdidos, e você não tem uma garantia de temporização, tá? Porque a taxa de bits pode variar, então a sua temporização ela pode ser perdida, tá? Geralmente essas duas redes aqui são usadas em banco, tá? Em transações bancárias, tá? A internet com a RFC 1633, né? Ela tem essas garantias de qualidade de serviço, mas a internet padrão, tá? Ela não tem nenhuma garantia de serviço, tá?
Então a gente trabalha aqui, ó. O IP, o protocolo que nós iremos estudar, é esse protocolo aqui. É o modelo de serviço que não tem serviço, tá? E você tem uma internet que é a DiffServ, definida pela EFC 2475, que ela tem essas características aqui, tá? Vamos refletir então sobre o serviço de melhor esforço, tá? Qual que é a grande vantagem? A simplicidade do mecanismo, tá? Essa simplicidade de mecanismo foi que permitiu que a internet fosse amplamente implementada e adotada, tá? O provisionamento de largura de banda suficiente, né, definido pelas últimas RFCs que eu mostrei para vocês, né, permite que a performance de aplicações de tempo real, como por exemplo voz sobre IP, vídeo interativo, tá, seja boa o suficiente na maior parte do tempo, tá? E, por ser simples, tá, esses serviços eles podem ser replicados com facilidade, né? Em data centers, em redes de distribuição de conteúdo, tá? Ou seja, os conteúdos eles podem ser replicados, tá? E conectando-se perto de redes de clientes, tá? Permitindo que serviços sejam providos a partir de múltiplas localizações. Então, o mesmo vídeo ele pode estar em vários servidores, né? Geralmente armazenados aí em cache, tá? Você tem o controle de congestionamento de serviços elásticos, né, provido pelo TCP, tá? E é difícil questionar esse modelo, tá? Porque ele funciona muito bem, esse modelo de melhor esforço, tá? Bom, quais são as principais diferenças, então, entre a rede internet, tá, e a rede ATM? Tá? Qual que é a diferença entre o IP e o ATM? Tá? A diferença está que o ATM ele precisa de conexão, então ele vai criar um circuito virtual, tá? E os datagramas que o IP, né, que são os pacotes do IP, tá? Os pacotes do IP, do protocolo IP, são chamados de datagrama, eles não precisam de estabelecimento de conexão, tá? Então, serviços de redes podem também ser orientados à conexão e não orientados à conexão. Exemplo, né? Já falei, né? ATM orientado à conexão, IP não orientado à conexão, tá? Aí você pergunta assim para mim, né? Bom, professor, mas qual que é a diferença entre os protocolos orientados à conexão na camada de transporte e os protocolos orientados à conexão na camada de rede, tá? Bom, veja, na camada de rede, né, os serviços são hospedeiro a hospedeiro, enquanto que na camada de transporte, os serviços são processo a processo, tá? Outra coisa, né? Ou você tem uma rede de circuito virtual, ou você tem uma rede de datagrama. Você não pode ter ambos, tá? Você não pode ter ambos rodando no mesmo hospedeiro, tá? Então, serviços orientados à conexão, quando você tem uma rede, né, que provê serviços orientados à conexão, você fala que essa rede é uma rede de circuitos virtuais. Quando você tem uma rede, como a rede internet, tá, em que os serviços são não orientados à conexão, você tem redes de datagrama. Então, a internet é uma rede de datagrama, tá? Serviços da camada de transporte são executados nos sistemas finais. São computadores, celulares, tá? Tablets, né? Que são os hospedeiros. E serviços da camada de rede, eles são executados tanto nos roteadores, tá? Quanto nos sistemas finais, hospedeiros, né? Foi o que a gente falou. No roteador, você só precisa ir até a camada de rede, tá? Já no hospedeiro, você tem que ter a pilha de protocolos toda. Então, a complexidade maior fica sempre no hospedeiro, como a gente já sabe que é a rede internet, né? Como que a rede internet funciona, tá? Então, a internet é uma rede de datagramas, né? Redes alternativas, como você tem as redes alternativas à internet, como a rede Frame Relay e a ATM, né? Que vão utilizar circuitos virtuais, né? Mas vou falar um pouquinho mais sobre como que são os circuitos virtuais, né? Um circuito virtual, ele consiste de um caminho, tá? Esse caminho ele é fixo, tá? Esse caminho ele vai ter um número, tá? Que é o número do circuito virtual. E as tabelas de roteamento, elas vão ter que ter informações sobre o circuito virtual, sobre cada circuito virtual que aquela tabela de roteamento ela está participando. Então, uma tabela de roteamento pode participar
de vários circuitos virtuais. Para cada circuito virtual que aquela tabela de roteamento que está numa rede de circuito virtual estiver participando, ela vai ter que ter uma entrada informando como que funciona aquele circuito virtual, né? Como que é o enlace de entrada, como que é o enlace de saída, qual que é o número do circuito virtual no enlace de entrada, qual que é o número do circuito virtual no enlace de saída, enfim, né? Cada frame, né? Então veja que no circuito virtual você não chama de datagrama, você chama de frame, tá? Ou quadro. Esse nome é meio ruim, né? Porque é o mesmo nome que você dá para a camada de enlace, né? Mas enfim, né? Então cada frame de um circuito virtual contém um número em seu cabeçalho, né? Vamos olhar isso mais de perto, né? Vamos supor que você tem um hospedeiro A, né? Esse hospedeiro A ele vai solicitar a rede que estabeleça um circuito virtual entre ele e o hospedeiro B. Tá? Então, você vai ter que estabelecer um circuito virtual aqui entre A e B. E aí você tem dois roteadores aqui. Você tem vários roteadores, né? Mas vamos escolher o caminho aqui. Vamos supor que você vai escolher o caminho de menor distância aqui. Então, você vai passar por R1 e R2, tá? Então, nós vamos supor ainda que a rede escolha o caminho A, R1, R2B e atribua os números de circuito virtual 12, 22 e 32 aos três enlaces do caminho, né? Então, o número de circuito virtual está atrelado ao enlace, pessoal. Ao enlace. Não é assim, ó, eu tenho um circuito virtual que tem o número 1, eu tenho um circuito virtual que tem o número 2, eu tenho um circuito... Não, não é assim, tá? O número de circuito virtual está atrelado ao enlace, tá? Muito bem. Então, como é que vai acontecer isso daí? Tá? Nesse caso, quando um pacote nesse circuito virtual sai do hospedeiro A, o valor do campo do número de circuito virtual é 12. Tá? Quem que atribui esse número de circuito virtual? Geralmente, você vai conversar com o host aqui, vai conversar com o roteador de alguma forma aqui para pegar esse número, tá? Porque esse número ele tem que ser único, tá? Porque para cada enlace você tem um número único, tá? Certo? Então, o host A ele vai saber que o número de circuito virtual é 22, tá? Então, ele vai começar mandando pacotes para o número 22 aí, que corresponde ao enlace 1 aqui, tá? Então, o que vai acontecer, né? Você vai ter aí uma entrada, tá? Você vai ter uma entrada na tabela. Você vai ter uma tabela de roteamento, tá? Específica por roteador também, né? Da mesma forma que em datagramas você tem uma tabela de roteamento específica para roteadores. Então você vai ter uma tabela específica para o roteador R1, né? E aí, quais vão ser as entradas na tabela de roteamento? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, né? O hospedeiro A, né? Está conectado à interface de entrada 1 e o número de circuito virtual da interface de entrada 1 é o número de circuito virtual 12. Então você tem que colocar isso daqui na tabela. Tá? Aí, localmente ou globalmente, aí depende, né? Depende do algoritmo de roteamento que você vai usar. Mas vamos supor que ele é um algoritmo de roteamento local, ou seja, você decide localmente aqui qual que vai ser o enlace de saída, tá? Baseado no endereço de destino do pacote, sempre, tá? E aí você decide que esse pacote ele vai ter que ser enviado para o enlace de saída 2, tá? Então, veja que o enlace de saída 2 ele tem o número de circuito virtual 22, tá? Então, o que você vai ter que colocar na tabela de roteamento desse roteador R1 aqui? Ó? Você vai ter que colocar o enlace de saída 2 e o número de circuito virtual de saída 22, né? Então, a tabela para R1 é atualizada com essa linha quando você estabelece o circuito virtual, tá? Vai acontecer a mesma coisa com a tabela do roteador R2 aqui. Você vai ter esses 4 números aqui, evidentemente vão ser números diferentes, tá? Mas você vai ter esses 4 números colocados na tabela de R2 quando você estiver estabelecendo o circuito virtual, tá? Então o mesmo vai acontecer com a tabela R2. No final da conexão, quando você tem um pacote terminando a conexão aqui,
essa entrada na tabela ela vai sumir, a tabela vai ser atualizada e essas entradas, tanto na tabela do roteador R1 quanto na tabela do roteador R2, vão sumir, tá? Então, basicamente, quando você faz um estabelecimento de um circuito virtual, você tem um estabelecimento do circuito virtual, você tem a transferência de dados e você tem o encerramento do circuito virtual, tá? E o circuito virtual, ele como o próprio nome diz, ele é um circuito, né? Por quê? Porque os pacotes eles vão seguir sempre a mesma rota, por isso que você tem o estabelecimento de conexão, tá? Então imagina que aqui você tem uma rede ATM, tá? Isso aqui não é uma rede de internet, é uma rede ATM, tá? A rede ela vai começar como, né? Ela vai começar iniciando a chamada, que é o 1 aqui, tá? Então, ela vai iniciar a chamada aqui, vai passar por esses roteadores aqui e tal, e aqui a chamada vai chegar aqui, tá? Chegou a chamada, a camada de rede aceita a chamada, manda esse aceite aqui pelo mesmo conjunto de roteadores para a camada de rede do outro lado aqui, tá? Com isso, né, com esse handshake, você tem o quê? A chamada conectada. E a partir daí, nesse cinza aqui, você tem o quê? A transferência de dados que, como a setinha mostra aqui, ela é bidirecional, tá? Tem uma chamada. Você tem uma transferência de dados aqui bidirecional, ok? Mas a internet não é assim. A internet ela é baseada em datagramas, tá? Então o emissor ele não faz conexão nenhuma, tá? O IP ele não é orientado à conexão. O emissor o que ele faz? Ele coloca só o endereço de destino do pacote no cabeçalho do datagrama aí, tá? E aí cada roteador ao longo da rede usa o endereço de destino para repassá-lo, né? Então cada roteador tem uma tabela que diz para cada endereço de destino qual será o enlace de saída. No exemplo a seguir mostraremos como isso é feito, tá? Bom, como que geralmente isso daí é feito, tá? Você tem eu não traduzi esse slide aqui porque ele é uma figura, tá? Então não deu para traduzir, mas você tem faixas, tá? De endereços, né? Internet, né? Veja que o endereço internet, o IP, ele é uma quádrupla de bytes, né? Ele tem 4 bytes. Então aqui, ó, esse endereço IP aqui ele tem 1 byte aqui, 8 bits, né? 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui. Então você tem 4 bytes aqui, que é o IPv4, né? O IPv4 ele tem 4 bytes, o endereço IPv4 ele tem 4 bytes, tá? Então desse endereço aqui, tá? Até esse endereço aqui, então desse endereço IP aqui até esse endereço IP aqui, considerando os bytes em ordem, né, como se eles formassem um número binário, tá? O que você observa? Né? Que o prefixo, que o cabeçalho aqui é igual, tá? Então, daqui até aqui, você vai mandar, se o pacote tiver esse endereço que está nessa faixa daqui até aqui, você vai mandar ele para o enlace 0, tá? Veja que aqui continua o mesmo cabeçalho, compara com o cabeçalho aqui, compara com esses números IPs aqui, ó. Olha só. É tudo a mesma coisa, né? Vocês podem observar aqui que é tudo a mesma coisa, ok? Então, se ele tiver esse endereço IP dessa faixa aqui até aqui, ele é mandado para o enlace 1. Se ele tiver essa faixa aqui, mandado para o enlace 2 e qualquer outro IP que não siga esse esquema aqui, vai ser enviado para o enlace de saída 3, tá? Agora, a pergunta que você faz é o seguinte, né? O que acontece se as faixas de endereço não se distribuem de maneira tão uniforme, né? Aí você tem o seguinte, né? Veja que nesse caso aqui, você continua tendo os mesmos prefixos, né? Certo? Não mudou nada aqui os prefixos, podem conferir aí, tá? Mas você adicionou uma regra a mais aqui, tá? E essa regra a mais foi o seguinte, né? Se você tiver um endereço nessa faixa aqui, daqui até aqui, você manda para o enlace de saída 0. Mas se você tiver um endereço dessa faixa de endereço aqui, né? Você manda para o enlace 3. Mas você percebe o seguinte, que essa faixa de endereços aqui, ó, essa faixa aqui, ela está inclusa, ela está dentro dessa faixa aqui, né?
E aí vem a pergunta, para quem que eu mando? Mando para o enlace 0 ou mando para o enlace 3? Aí você tem uma regra chamada de prefixo de maior tamanho. Você manda o pacote para o link de saída, né? Cujo endereço destino tem o prefixo de maior tamanho que casa com o endereço destino do pacote. Como assim, professor? Eu vou mostrar aqui outros slides, esse conceito ele vai ficar claro para vocês, tá? Esse método ele é chamado, né, de combinação com prefixo mais longo, né? O que consiste a combinação com prefixo mais longo, né? Quando você olhar para uma entrada em uma tabela de repasse, tá, para um dado endereço de destino, você usa o endereço com prefixo mais longo que combina com o endereço de destino, tá? Então vamos lá, né? Vamos supor o seguinte: você tem uma faixa de endereço de destino aqui, né? Então veja, né, que você aqui esse prefixo aqui é igual a esse prefixo aqui, que é igual a esse prefixo aqui, né? Só que veja, né, que aqui você tem um prefixo mais longo aqui, tá? E quando o pacote tem esse prefixo mais longo, você quer mandar para o endereço 1, tá? Se o pacote não tiver nenhum prefixo desses, tá? Você vai mandar ele para o enlace 3, aqui não tem discussão nenhuma. Mas vamos supor o seguinte, né? Vamos supor, tá? Que você tem esses pacotes aqui com esses. Você tem dois pacotes, tá? Um pacote tem esse endereço aqui e o outro pacote tem esse endereço aqui, né? Bom, a pergunta é, para qual interface, tá? Eu vou mandar esse pacote aqui, tá? Eu vou mandar para o enlace 0, para o enlace 1, para o enlace 2. Para o enlace 3 eu não vou mandar, porque olha só, o enlace 3 já está descartado, porque ó, você tem o mesmo prefixo aqui, tá? Ó, mesmo prefixo de entrada aqui, né? Olha aqui, ó, mesmo prefixo de entrada, tá? Olharam com calma aí, tá? Agora vamos olhar o restante aqui, ó. Vamos supor o seguinte, né? Nós temos aqui dois pacotes com esses endereços aqui, tá? Para quais enlaces de saída esses pacotes eles vão ser enviados? Bom, vamos observar o seguinte, ó. Esses prefixos aqui, ó, daqui até aqui, né? Daqui até aqui, daqui até aqui, é igual para todo mundo, né? Veja que tanto o pacote 1 aqui tem esse prefixo aqui, quanto o pacote 2 tem esse prefixo aqui, né? Então, o que muda é daqui para cá, né? Nos dois últimos bytes aqui é que a coisa muda, tá? Veja que esse daqui, tá? Esse pacote aqui, ele é 00010. Então, ele vai combinar só com esse cara aqui, ó, 00010, tá? Ele não tem como combinar com esse daqui nem com esse daqui. Então, esse daqui você não tem dúvida, você vai mandar ele para o enlace 0, tá? Ó, vai mandar ele para o enlace 0. E os outros dois? Bom, os outros dois, veja, né? Você tem um aqui, você tem um casamento aqui com prefixo mais longo, tá? E você tem um casamento aqui com prefixo mais curto, tá? Então você vai mandar esse pacote para a interface 1, tá? Por quê? Porque a interface 1 aqui é a interface que tem um prefixo mais longo, né? Então veja que você tem um casamento aqui, uma combinação tanto com a interface 1 quanto com a interface 2. Mas a interface 1, ela tem um prefixo mais longo, então você vai mandar para o enlace 1, tá? Então é assim que funciona o repasse quando você tem dois possíveis matches aí, duas possíveis combinações, tá? Por que a gente usa essa combinação com o prefixo mais longo aí, né? Para escolher o enlace de saída, né? Nós veremos por que, né, a combinação com prefixo mais longo é usada brevemente, daqui a pouco, né, quando nós estudarmos o endereçamento IP. A combinação com prefixo mais longo frequentemente é utilizada porque você usa memórias ternárias de conteúdo endereçável, que são as TCANs, tá? Então você vai apresentar o endereço para a TCAN e ela vai recuperar o endereço em um ciclo de clock, tá? Quanto mais detalhado for o endereço, mais específico é o enlace de saída,
tá? Independentemente do tamanho da tabela, tá? Então, por exemplo, um roteador da Cisco, né, que é o Catalyst, ele tem mais de 1 milhão de entradas de uma tabela e uma memória TCAM, tá? Então, num clock de memória, você consegue recuperar o endereço, tá? Então, quais são as diferenças entre tabelas de circuito virtual e datagrama, né? Qual que é a diferença entre as duas tabelas, né? As tabelas de repasse de uma rede de datagrama são modificadas pelos algoritmos de roteamento. Esses algoritmos eles vão rodar no plano de controle, não no plano de dados, tá? Que em geral atualizam uma tabela de repasse em um intervalo de 1 a 5 minutos. Isso é feito pelo plano de controle. Então, de 1 a 5 minutos a tabela é atualizada, né? O fato dela ser atualizada é o que muitas vezes faz com que pacotes cheguem fora de ordem, né? Porque eles são roteados de forma diferente. Eles seguem caminhos diferentes, então eles podem chegar fora de ordem, tá? Então o que você mandou primeiro não necessariamente vai chegar primeiro, porque a tabela de roteamento pode ter sido modificada, tá? Então a tabela de repasse ou roteamento de um roteador em uma rede de circuito virtual é modificada sempre que é estabelecida uma nova conexão através do roteador e sempre que uma conexão existente é desativada, ela também é modificada, tá? Então essa é uma grande diferença, né? A tabela de repasse de um datagrama ela é atualizada de 5 em 5 minutos ou às vezes nem é atualizada. Enquanto que a tabela de repasse de uma rede de circuito virtual ela é sempre atualizada toda vez que acontece uma conexão, tá? E aqui, como não é orientada a conexão, você pode nem atualizar a tabela se você quiser, tá? O slide estava errado aqui, eu corrigi, né? Então, como eu disse para vocês, como as tabelas de uma rede de datagrama são atualizadas, tá? De 5 em 5 minutos, né? Os pacotes eles podem seguir caminhos diferentes e chegar fora de ordem, tá? Vamos examinar agora os roteadores mais de perto, né? O que tem dentro de um roteador, né? Como é que funciona um roteador internamente, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o que são portas em um roteador, né? Quando você fala de porta, você fala de porta cabeada ou porta física mesmo, tá? Então isso aqui são portas, ó. Isso aqui é porta. Pode ser porta de entrada ou porta de saída, mas é porta, tá? Então porta em um roteador é uma coisa física, não é uma coisa lógica igual no protocolo TCP, tá? Porta em roteador é física, tá? Então vamos dar uma revisão aqui, vamos falar genericamente como que é a arquitetura de um roteador. Bom, primeiro você tem as portas de entrada e as portas de saída, tá? Então, a porta de entrada ela é ligada no nível físico aqui, ela é ligada no conector, e esse conector ele é gerenciado por um chip aí que implementa a camada física aqui da rede, que é esse quadradinho aqui. Então, esse quadradinho aqui é a camada física, tá? Então, você tem a ligação aqui do cabo com a camada física, tá? Aqui você tem a camada de enlace e aqui você tem o protocolo IP, tá? Ou protocolo ATM, sei lá. O protocolo aí da camada de rede, tá? E é aqui que está a tabela de roteamento, tá? Então vamos lá. Como que essas portas são conectadas? Elas são conectadas através de uma malha de chaveamento de alta velocidade. Aqui o destaque é para alta velocidade, tá? Porque o chaveamento, que é o que vai repassar o pacote da porta de entrada para a porta de saída, tem que ser uma velocidade bem mais rápida do que a chegada do pacote, tá? Então o pacote ele tem que ser passado aí o mais rápido possível para você não ter filas, como a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então você tem uma malha de chaveamento de alta velocidade. Existem vários tipos de malha, a gente vai falar aí delas para vocês, tá? Aí você tem um processador de roteamento, tá? Que é uma CPU, tá? Pode ser uma CPU dedicada ou não, tá? E esse processador de roteamento, ele vai consultar aqui a tabela de roteamento, tá? Para poder fazer o roteamento. E fazer o roteamento é o quê? É modificar uma chave nessa malha de chaves aqui, tá? Ou simplesmente, se for um roteamento usando memória, tá? Determinar a porta de saída via memória, né? Ou escolher o barramento de saída, né? Ou repassar o pacote para o barramento, tá? Depende da arquitetura do roteador aqui, tem várias arquiteturas, tá? Então, o processador de roteamento ele é um software, né, que opera na escala de tempo de milissegundos, tá? Enquanto que a malha
a malha de chaveamento ela tem que operar na escala de tempo de nanosegundos, tá? Então, o processador de roteamento ele faz parte do controle ou gerenciamento aí do roteamento, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais da porta de entrada aí, né? A porta de entrada tem a terminação da linha, né? Onde você liga o cabo aqui, né? Você tem o conector aí, conector RJ45, né? Que vai conectar um cabo Ethernet aí, por exemplo, tá? E você tem o chip que está ligado aos pinos do cabo aí que implementam a camada física, tá? Então você tem aí a recepção a nível de bits, tá? Depois você tem o repasse aí para a camada de enlace, que também geralmente é implementada no chip, tá? Ela é implementada em hardware, né? Então você tem um chip aí que vai fazer o protocolo CSMA-CD, por exemplo, que a gente vai estudar no capítulo 6. E você tem aqui o processamento em si, né? Tá? Que vai consultar a tabela de repasse, que vai mudar a malha de chaveamento, ou colocar o pacote no barramento, enfim, né? Você vai ter aqui uma comutação descentralizada, tá? Essa comutação ela é descentralizada no roteador, porque ela já foi configurada, tá? Ela vai usar os valores do campo do cabeçalho, se for internet, né? Se for um campo cabeçalho do IP, vai ser o endereço destino, tá? Do IP. Localiza a porta de saída usando a tabela de repasse na porta de entrada da memória, né? Que é a combinação mais ação. E o objetivo é completar, né? O tradutor aqui traduziu para o inglês, o meu português, né? O processamento da porta de entrada na velocidade da linha, tá? E você pode ter um tal de enfileiramento na porta de entrada se os datagramas chegarem mais rápido do que a taxa de repasse na malha de chaveamento, tá? Então, se a malha de chaveamento é lenta, você pode ter fila na entrada. Geralmente, as filas não acontecem na entrada, tá? Elas acontecem na saída, como a gente vai olhar daqui a pouco, tá? A gente já falou isso, né? Que a comutação é descentralizada. O repasse é baseado no destino, tá? Então, o repasse é baseado apenas no endereço IP de destino. E você tem também alguns casos em que o repasse é generalizado, né? Onde você vai repassar baseado em quaisquer conjuntos de campos cabeçalhos, né? Isso aqui geralmente não é usado, tá? O que é usado é isso aqui, tá? Repasse baseado no endereço de destino, tá? Então, é a malha de comutação que vai transferir os pacotes do enlace de entrada para o enlace apropriado de saída, tá? A taxa de comutação é a taxa na qual pacotes podem ser transferidos das entradas para a saída, tá? Frequentemente são medidos como múltiplos da taxa de entrada, tá? Então, se você tem N entradas, a taxa de comutação é N vezes a taxa de linha, tá? Isso aqui seria o desejável, tá? Para você não enfileirar pacotes aí na entrada, tá? Quais são as arquiteturas aqui de comutação para você pegar um pacote da entrada e repassar ele para a saída, tá? Evidentemente, isso daí é feito por uma malha de comutação, mas pode ser feito. Mas existem vários tipos de malha de comutação. Por exemplo, você tem malhas baseadas em memória, baseadas em barramento e baseadas em redes de interconexão, tá? Então, a taxa de comutação a gente já falou, né? A taxa na qual os pacotes podem ser transferidos das entradas para a saída, frequentemente medidas como múltiplas da taxa da linha de entrada e saída. Se você tem N entradas, a taxa de comutação é N vezes a taxa da linha. Então, você tem esses três tipos aí, tá? Vamos falar agora da comutação via memória, né? Então, os roteadores de primeira geração, geralmente eles eram computadores, né? Onde você tinha lá várias placas de rede espetadas no barramento do sistema, tá? Então, aqui é o barramento do sistema. Isso daqui é uma placa de rede, por exemplo, uma placa Ethernet. Então, você tinha várias placas Ethernet aí, ou uma placa Ethernet específica aí com várias saídas, né? E você tinha uma porta de entrada aqui, né? Certo? Então, os computadores tradicionais, eles faziam a comutação sob o controle direto da CPU da própria máquina aí, no caso, né? E usavam o barramento do sistema para fazer a transferência do pacote, para fazer entrada e saída, né? Então, o pacote era copiado para a memória do sistema, você consultava a tabela de roteamento e
colocava esse pacote no barramento, determinava, né, o endereço de saída dele, colocava de novo o pacote no barramento aqui, ele ia para a porta de saída, né? Geralmente todas as placas aqui recebiam o pacote, mas apenas aquela que tinha o endereço de saída do pacote, tá? Iria receber e encaminhar esse pacote, tá? Então a velocidade é limitada aí pela largura de banda da memória, tá? Certo? E você, né, normalmente só transfere um pacote por vez, porque você só tem um barramento, tá? Então o pacote vem aqui para a memória, tá? Vem vários pacotes para a memória. E aí o pacote ele é transferido aí para a saída, tá? Você transfere um pacote por vez aí, tá? Bom, aí você tem a comutação via barramento, tá? Só que essa comutação via barramento aqui, lógico que você vai ter um barramento aqui também, certo? Mas isso daqui é uma coisa mais dedicada, tá? Você tem uma memória aí que vai guardar a tabela de roteamento, né? Você coloca o pacote você coloca o endereço de saída do pacote aqui, endereça a memória com o endereço de saída, e a memória já escolhe a interface de saída para você, tá? E coloca essa interface de saída no barramento, e aí o barramento que identifica que é ele que tem que repassar, ele vai pegar, copiar esse pacote da memória e repassar, tá? O que limita essa arquitetura, né? A velocidade de comutação é limitada pela largura de banda do barramento, né? Então você tem o que a gente chama de contenção de barramento quando você usa essa arquitetura, tá? Então, por exemplo, a Cisco, o roteador Cisco 5600, ele tem 32 gigabits por segundo de velocidade de barramento aí, né? Geralmente essa velocidade é suficiente para roteadores de acesso, tá? Para roteadores caseiros, a velocidade pode ser menor, ok? E você tem redes crossbar, né, ou redes interconectadas aqui, né? Elas foram esse tipo de arquitetura aqui, né, era muito comum quando você tinha, foi desenvolvida inicialmente para conectar processadores, tá? Então, por exemplo, um processador precisava falar com outro processador, então ele usava uma arquitetura crossbar, né? Depois essa ideia foi reutilizada em redes, tá, de computadores, né? Então aqui a gente tem uma rede crossbar 3x3, né? Então veja que isso daqui introduz um paralelismo, por exemplo, ó. Vamos supor que essa porta de entrada aqui, ela quer enviar um pacote para essa porta de saída aqui. É só você ligar, é só o processador ligar essa chave aqui, o pacote vem direto aqui, tá? Em paralelo a isso, né, vamos supor que esse pacote aqui quer ser enviado para essa porta de saída aqui. Você liga essa chave aqui e com esse daqui você liga essa chave aqui. Então, ligando as chaves na diagonal aqui, você consegue transferir os três de forma paralela. Então, isso aqui é mais rápido, tá? Do que você usar um único barramento, tá? Você tem também comutadores multiestágio, né? Onde você usa chaves N por N, cada cruzamento pode ser aberto ou fechado. E a lógica, ela é uma lógica descentralizada, né? Porque a lógica faz parte do próprio elemento, tá? Então você pode construir uma chave multistágio construída a partir de chaves menores aí, tá? E como eu disse, quando você faz isso, você tem um paralelismo, né? Porque um pacote em uma entrada pode ser passado para duas saídas em paralelo. Então, por exemplo, esse pacote aqui pode ser repassado para essa saída e essa saída. Como? Ligando essas duas chaves aqui, você passa ele em paralelo para as duas saídas também. E dois pacotes em entradas diferentes não podem ser repassados para a mesma saída. Por que isso? Né? Vamos supor que você quer pegar esse pacote aqui e passar para essa saída aqui. E você quer pegar esse pacote aqui e também passar para essa saída. Não dá para passar os dois ao mesmo tempo, porque você só tem uma saída. Então, só um pacote passa por vez, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, geralmente a gente tem o que a gente chama de fragmentação e remontagem. Então, nas chaves acontece a fragmentação, né? Vamos mostrar de novo isso para vocês, ó. Na chave acontece a fragmentação e na chave de saída a remontagem, tá? Então isso daqui acelera a passagem do pacote pela malha de comutação, tá? Então você tem esse tipo de situação também quando você usa chaves multistágio, tá? Fragmenta o pacote, manda cada fragmento para uma chave diferente,
elas repassam para a mesma chave de saída, que tem 4 portas de entrada. Essa chave de saída remonta o pacote e envia para uma única porta de saída aqui no caso, ok? Existem também roteadores que têm vários planos ou várias malhas de comutação em paralelo, tá? Isso garante agilidade, escalamento via paralelismo, né? Você pode usar a mesma ideia de antes, né? Se você quiser. Então, por exemplo, o roteador Cisco CRS ele tem 8 planos de comutação, né? Então, da malha 0 até a malha 7, né? Cada plano tem 3 estágios de redes de interconexão e a capacidade de comutação é altíssima, né? Até 100 terabits por segundo, né? Então você vê aí como que você pode aumentar a velocidade se você usar essa ideia aí de paralelismo das chaves na malha de comutação, tá? Agora vamos discutir por que acontece a formação de fila, né? Então a fila, ela pode acontecer, a fila que eu falo fila de pacote, tá? Quer dizer, o pacote está chegando, mas ele não pode ser imediatamente repassado. Então se ele não pode ser imediatamente repassado, ele vai entrar numa fila que é um buffer, né? Esse buffer pode ser um buffer de entrada ou um buffer de saída. Então tanto nas portas de entrada quanto nas portas de saída você pode ter enfileiramento, tá? Então, quando a memória do roteador é exaurida, né, porque o buffer ele tem um tamanho finito, tá? Então, quando a memória do roteador é exaurida, isso pode acontecer tanto na entrada quanto na saída, você vai ter perda de pacotes. Por quê? Porque você não tem espaço para guardar o pacote, tá? Então, vamos fazer aqui uma pequena análise matemática, tá? Nós vamos, nessa análise matemática, nós vamos ser um pouco simplificados, né? Nós vamos supor o seguinte, ó, que as taxas de entrada e saída elas são idênticas, iguais à taxa da linha, né? Rate line, aqui, a taxa da linha R' aqui, tá? Você tem N portas de entrada e N portas de saída. E os pacotes, eles têm o mesmo comprimento, tá? E você tem uma taxa de comutação, que é a taxa que um pacote demora para ser movido da porta de entrada para a porta de saída do roteador, tá? Então, o que acontece, né? Se a velocidade de comutação for N vezes mais rápida que a velocidade de linha, tá? As filas das portas de entradas vão ser insignificantes. Por quê? Né? Assim que o pacote chega, ou seja, se chegar N pacotes, um em cada porta, vamos supor que chega N pacotes, um em cada porta, tá? No pior caso, né? A taxa de comutação é N vezes mais rápida do que a taxa de chegada de pacotes. Então, se esses pacotes eles tiverem saídas diferentes, tá? Você não vai ter enfileiramento nenhum na entrada, né? Porque eles vão ser absorvidos antes que os próximos pacotes cheguem, tá? Isso é mais ou menos lógico, tá? Então, se você tem uma comutação muito rápida, assim que o pacote chega, ele já é jogado na saída e não tem formação de fila na entrada. Tá? Então, nesse caso, a única coisa que pode acontecer é enfileiramento na saída, porque, por exemplo, chega N pacotes na entrada, tá? Todos os pacotes são despachados imediatamente para a saída. Por quê? Porque, vamos supor o seguinte, né? Chegou N pacotes, esses N pacotes que chegaram, cada um deles chegou numa porta de entrada diferente, só que todos eles têm a mesma saída. Se eles todos têm a mesma saída, a saída é um gargalo. Então eles vão ter que ser enfileirados na saída. Então o problema do enfileiramento maior é a saída, tá? Então veja aqui, ó. Já na porta de saída, mesmo que R comutação seja N vezes mais rápido do que R', se eles forem destinados à mesma porta de saída, haverá a formação de uma grande fila, porque a saída é um gargalo. Na saída, você só vai, como é a mesma saída, você só vai poder passar um pacote por vez, tá? Isso pode exaurir o buffer de saída, inclusive fazer perder pacote, tá? E na entrada, pode acontecer enfileiramento? Pode, né? Se a malha de comutação for mais lenta que as portas de entrada combinadas, tá? Pode acontecer enfileiramento na porta de entrada. Mas aí é porque seu roteador é muito ruim, né? Porque você vai ter atraso de enfileiramento e perda devido ao estouro do buffer de entrada, gente. Por favor, né? Então você vai ter uma contenção. Então, além da contenção na porta de saída, você tem contenção na porta de entrada, né?
Aqui no caso, né, a gente tem um desenho aqui que mostra uma contenção na porta de saída, né? Então apenas um datagrama vermelho pode ser transferido, né? Porque apenas passa um pacote por vez aqui, tá? Então o pacote vermelho de baixo, né? Como ele vai chegar depois, ele vai ser o quê? Bloqueado. Ele vai ficar na fila, tá? Agora pode acontecer o tal do bloqueio head offline, tá? O bloqueio head offline é quando o bloqueio acontece na entrada, tá? Então o datagrama enfileirado na frente da fila previne outros da fila de se moverem adiante, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um datagrama aqui sendo transferido aqui, um sendo transferido aqui, e chegou esse pacote aqui, tá? Mas a entrada não é bufferizada, não tem buffer de entrada aqui. Então esse pacote verde ele vai experimentar um bloqueio head offline, né? Um bloqueio frente de linha aí, certo? E o enfileiramento na porta de saída? Bom, esse daí é o mais crítico, né? Então na porta de saída você também vai ter um buffer, né? Que é controlado aqui por software, né? Pelo processador aí, do roteador. Você tem o protocolo da camada de enlace, que é um chip, e o protocolo da camada física, que também é um chip. Às vezes esses dois caras aqui eles ficam no mesmo chip, tá? Então você vai ter a bufferização requerida quando o datagrama chega na malha mais rapidamente do que a taxa de transmissão. E se o buffer lotar, você tem que ter uma política de descarte, né? Quais datagramas você vai descartar se não tem buffers livres, né? Então, os datagramas eles podem ser perdidos devido à congestão ou falta de buffers, né? Então você precisa de uma política de escalonamento aí que vai escolher quais datagramas vão ser transmitidos primeiro, tá? Quais datagramas eles vão ser enfileirados para transmissão, quais vão ser descartados, tá? Então você vai ter uma prioridade aí de escalamento, né? Aquele que conseguir melhor performance vai ser enviado. O que não conseguir, né? O pacote que não tiver uma política de escalamento adequada para ele, ele vai ser descartado, né? Mas você não pode, por exemplo, fazer juízo de valor em relação ao pacote que você está recebendo. O roteador não pode fazer isso. Por exemplo, vamos supor que um pacote ele chega, né? Um pacote IP chega e você examina o endereço destino desse IP, desse pacote, tá? E você verifica que esse endereço destino é o endereço de uma pessoa mal intencionada, por exemplo. Você não pode descartar o pacote por causa disso, tá? A rede ela tem que ser neutra em relação aos pacotes que ela vai enviar, tá? E ao tráfego que ela está lidando, né? Por exemplo, o TCP, ele recebe um pacote, por exemplo, que vem de um o TCP não, né? Vamos supor o DP. O DP ele recebe um pacote que ele vem no site adulto, por exemplo, né? Então ele examina o endereço fonte, ele vê que o pacote é de um site adulto, ele descarta esse pacote, né? Porque a rede está congestionada, tá? Ele não pode fazer isso, tá? A rede ela tem que ser neutra, tá? Ela não pode priorizar pacotes, tá? Então isso daí é chamado de neutralidade da rede, é um conceito bastante importante, tá? Você não pode barrar pacotes ou descartar pacotes baseado na origem do pacote ou no destino do pacote, tá? Então, esse slide aqui é realmente importante, tá, pessoal? Então, continuando a falar do enfileiramento aí na porta de saída, né? Você tem bufferização quando a taxa de chegada pelo comutador exceder a velocidade da linha de saída, tá? E o enfileiramento e perda devido ao transbordo pode acontecer na porta de saída, tá? Tanto porque a malha de comutação é lenta, quanto porque você estourou o buffer aqui, tá? Aí vem a pergunta, né? Quanta bufferização é necessária, tá? Os engenheiros da IETF, né, Internet Engineering Task Force, né, criaram uma RFC aí, que é a RFC 3439, né, que diz que a bufferização ela tem que ser em média igual ao round trip time típico, né, vezes a capacidade do enlace, né.
Então vamos supor que você tem um RTT de 250 milissegundos, tá? E a capacidade do enlace é 10 gigabits por segundo, tá? Então, multiplicando 250, primeiro convertendo isso aqui em potências de 10, né? Você tem que fazer a conversão de potência de 10, né? Multiplicando aí e subtraindo os expoentes aqui, já que esse é positivo e esse é negativo, você vai ter aí que o seu buffer ele tem que ter 2.5 gigabits, tá? Isso aqui é uma regra de polegar. Só que recentemente surgiram papers aí, né, dizendo que com N fluxos, né, com N portas de entrada, aí no caso, né, sua bufferização ideal seria RTT vezes C dividido por raiz de N, tá? Mas a bufferização demais, né? Se você colocar uma bufferização, isso aqui seria o ideal, né? Se você coloca mais do que isso, você pode começar a aumentar atraso, né? Geralmente um roteador caseiro, tá? Então, longos RTTs, né, vão provocar aí uma queda de performance. Você vai ter uma performance pobre para aplicativos de tempo real, tá? E uma resposta TCP lenta, tá? Porque a sua rede vai ficar sobrecarregada com pacotes UDP e o pacote TCP ele vai ter um desempenho ruim aí, vai ficar difícil você ler e-mail ou fazer qualquer outra coisa que dependa do TCP. Lembrar que o controle de congestão baseado em atraso, né, é manter o gargalo do enlace suficientemente cheio, mas não transbordando, tá? Então, você tem políticas aí de gerenciamento de buffer, né? Quais políticas, né? O buffer ele é uma fila, né? Então, first in, first out seria uma política aí, né? De gerenciamento aí de pacotes, né? Mas genericamente, você gerenciar o buffer significa o seguinte: quais pacotes você vai derrubar, né? Quando os buffers estão cheios, né? E você pode fazer duas coisas. Você pode derrubar os pacotes que chegaram por último, né? Que é o tail drop, né? Que é derrubar os pacotes que estão chegando por último. E derrubar baseado na prioridade, tá? Remover os pacotes com base na prioridade. Quando você remove com base na prioridade, tá? Você pode usar qualquer campo aí do header do pacote para dar prioridade para o pacote, tá? E quando você começa a derrubar pacotes, você tem que marcar os pacotes, você tem que marcar alguns pacotes aí que estão chegando, tá? No roteador para você poder fazer o controle de congestionamento, tá? Pelo TCP, tá? Quais as políticas que a gente pode adotar para escalonamento de pacotes, né? First come, first serve, né? Então, primeiro que chega, o primeiro a ser servido. Você pode colocar prioridade, aí você pode usar qualquer campo aí do IP para definir uma prioridade. Você pode fazer um escalonamento do tipo round robin, né? E o enfileiramento justo ponderado também, né? Vamos discutir cada um deles aqui, né? Então, o first come, first serve, os pacotes são transmitidos na ordem que chegam à porta de saída, né? É a mesma coisa que o first in, first out, tá? O exemplo do mundo real seria o seguinte, né? Você chega num banco, a fila está dobrando o quarteirão, você fala, eu volto outro dia, né? Porque eu não vou querer ficar embaixo do sol enfrentando essa fila, né? Você tem um escalonamento por prioridade, né? Então você examina o tráfego que está chegando e enfileira os pacotes por classes, tá? Então você vai ter aqui classes em que você vai dar uma alta prioridade, classes que você vai dar uma baixa prioridade. Os pacotes com alta prioridade, você transmite 2 pacotes com alta prioridade e um com baixa prioridade, por exemplo, para o enlace de saída, né? E, como eu disse para vocês, quaisquer campos de cabeçalho do IP podem ser utilizados para dar essa prioridade, tá? Pacotes enviados a partir da fila com maior prioridade que pacotes enfileirados. Para uma mesma classe, tá? Você vai usar o algoritmo first come, first serve, dentro de uma mesma classe, tá? Então, o primeiro que chegou aqui vai ser o primeiro que vai ser repassado. Então, o primeiro que chegou aqui vai ser o primeiro que vai ser repassado. Apesar de você repassar 2 aqui e 1 aqui, 2 aqui e 1 aqui, tá? Quem chegou aqui primeiro vai ser repassado primeiro. Quem chegou aqui primeiro, nessa outra fila aqui, vai ser repassado primeiro, tá? Então, chegou um pacote aqui, né? Chegou 3 pacotes aqui 3 pacotes vermelhos aqui, tá?
quem que vai partir? Né? Parte o pacote 1. Aí chega um pacote 3 aqui. Esse pacote 3, ele vai partir, né? Certo? Aí chega um pacote 2 aqui verde. Ele vai ser enfileirado, né? Aí o pacote 4 vai partir, certo? Porque o pacote 4 tem maior prioridade. Aí chega o pacote 5, ele vai ser enfileirado e depois repassado, tá? Então funciona dessa forma, tá? Você tem o escalonamento round robin, né? Você faz uma classificação também por classes, só que você não. Todas elas têm a mesma prioridade, tá? Então você primeiro atende essa daqui, depois essa, depois essa. Depois volta, atende essa, depois essa, depois essa, né? Então o tráfego de chegada é classificado, ele é enfileirado por classe. Da mesma forma, você pode usar quaisquer campos de cabeçalhos, né, para classificação. E o servidor ciclicamente e repetidamente varre as filas de classes enviando um pacote completo para cada classe, se possível por vez. Tá? Então envia 3 aqui, depois envia 2 aqui, depois envia 1 aqui, depois volta aqui, envia mais 3, depois aqui envia mais 2, depois aqui envia mais 1. E aí você vai tendo partidas aí a partir do enlace. Tá? E você pode fazer o round robin generalizado, né, que é o weighted fire queuing. Cada classe tem um peso WI e obtém uma quantidade ponderada de serviço em cada ciclo. Tá? Então esses pesos aqui eles podem ser atribuídos, tá, de acordo com o tamanho da fila, né, e o número de pacotes. Tá? Então, você pega, por exemplo, o número de pacotes total aqui, que vai ser W1, número de pacotes total aqui, W2, número de pacotes total, W3 aqui. Soma todo mundo, né? Aí a prioridade aqui vai ser W1 dividido pela soma. Né? A prioridade aqui, W2 dividido pela soma, a prioridade 3 dividido pela soma aqui, tá? Então, você pode aí priorizar, né? Porque senão, por exemplo, só a fila 1 transmite, né? Só a primeira fila transmite. Se você não fizer um ponderamento justo aí de quem você vai utilizar para repassar, tá? Isso garante uma largura mínima de banda, né? Para quem está enviando os pacotes aqui, né? Para a entidade aqui, para a emissora aqui, certo? Neutralidade da rede a gente já falou, né? A gente não pode priorizar pacotes baseados no endereço origem ou destino, né? E o escalonamento de pacotes e gerenciamento de buffers são só mecanismos, né? Eles não interferem aí na neutralidade, ou não deveriam, né, interferir aí na neutralidade da rede, tá? Os princípios para a neutralidade da rede são sociais e econômicos, né? Quer dizer, proteger a liberdade de discurso e encorajar aí a inovação e a competição, ok? Você tem regras legais e políticas reforçadas aí que garantem que a rede seja neutra, né? Ok? Então, diferentes países têm diferentes takes na neutralidade da rede, tá certo? Bom, com isso a gente termina a primeira parte aí do capítulo 4, tá? Ficou um vídeo um pouco longo aí, tá? Mas no próximo vídeo nós iremos terminar aí a segunda parte aí do capítulo 4, né? Falando aí sobre o plano de dados aí do protocolo IP, ok? Então até lá e bons estudos.